Sejam todos muito bem-vindos. Ops. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje é uma quarta-feira, saiu o sol. Como é que tá o nível de animação aí para essa segunda, para essa semana? Faltando aí só mais dois diazinhos, né? Sejam todos muito bem-vindos. Dali, seja bem-vinda. Hoje o tema da live são as desculpas, né? As desculpas que geralmente a gente encontra para não fazer a terapia, para não começar a terapia, para não ir no psicólogo. E a gente tem desculpas mais diversas, mas que são muito comuns, né? E logicamente que é a minha função também, o objetivo aqui, a gente sempre se perguntar o que às vezes tem por trás desse comportamento, o que às vezes pode ter por trás dessa resistência, o que às vezes vai ter por trás dessa desculpa. E às vezes são medos, às vezes são essas objeções que se formam em torno dessa situação, mas geralmente tem um pano de fundo, né? E quando a pessoa ela tem essa resistência, às vezes à terapia, às vezes pode ser sim um preconceito também, pode ser que eu já ouvi coisas como, por exemplo, assim, como que um estranho vai poder resolver coisas sobre o nosso relacionamento? Como que alguém que não conhece a nossa vida vai realmente poder ajudar a nós, né? E o que a gente esquece aqui é que um profissional terapeuta, ele realmente estudou o comportamento humano. Então, a não ser que você seja um alienígena, né? A não ser que você seja um alienígena, oi Augusto, seja bem-vindo. De fato, é a tarefa do psicólogo, ele estudar isso, estudar o comportamento humano, estudar as nuances do comportamento humano, saber dessas limitações de antemão. E às vezes tem gente que vem para terapia comigo, por exemplo, porque essa é muito comum, né? Essa é muito comum. A pessoa vem para terapia, oi Edília Vande, também seja bem-vinda. A pessoa vem para terapia, por exemplo, com ansiedade. Ela vem com terapia, por exemplo, às vezes com ansiedade e crises de pânico, né? E aí eu falo para ela, escuta, é comum acontecer no teu dia a dia, no teu cotidiano, você, por exemplo, ter dificuldade de se colocar em primeiro lugar, você ter dificuldade de colocar limites nas relações. É comum, geralmente, você tá muito preocupado com os outros no teu dia a dia, com o que os outros falam, o que os outros pensam, o que os outros estão fazendo. E aí a pessoa fica, geralmente isso é comum. Mas é dentro daquele quadro, isso é comum. Então, é papel do psicólogo, sim, ter um entendimento sobre essas nuances da personalidade e também encontrar os atalhos com que façam com que você desenvolva, então, habilidades para lidar com aquilo que até então é uma limitação. Faz sentido isso que eu estou falando aqui para vocês? Então, se a gente for pensar, imagina, né? Então eu vou precisar me tornar um psicólogo para eu cuidar de mim mesmo, e mesmo às vezes a gente sempre vai precisar desse olhar do outro também para que a gente se enxergue mais inteiro, né? Mas imagina você então investir e estudar e tudo mais. O quanto de tempo que vai demandar isso? Se você também tem outras coisas a serem feitas. Então, o psicólogo é esse especialista realmente no comportamento humano que vai sim analisar o contexto da situação, o entendimento dessa situação, mas principalmente então, como que a gente vai poder tornar isso, né? Na live de segunda-feira eu falei sobre isso com vocês. A gente sair de um ponto A para a gente alcançar um ponto B. Como que eu vou sair de um estado onde que eu tô com ansiedade, com crises de pânico, o meu relacionamento tá acabando, o meu trabalho eu não tenho mais vontade de trabalhar, para um estado em que você tenha saúde mental, você tenha bem-estar, você saiba se posicionar e você durma bem e você tenha relacionamentos saudáveis. Percebem isso? Então, mas por que então que a gente às vezes mesmo sabendo, né? Porque muitos de vocês sabem da situação que vocês estão vivendo. Muitos de vocês sabem que
as condições psicológicas de vocês estão se deteriorando. Por quê? Porque tem muita compulsão alimentar, porque tem vícios de todo tipo, né? Porque tem dificuldade em ser disciplinado, porque tem tantas, eu sei porque eu passo por isso também. Mas o entendimento dessas situações, o entendimento das ferramentas para lidar com essas situações faz com que você lide com elas de uma forma mais assertiva e muito provavelmente às vezes nem se envolva em situações como essa, né? Outra coisa muito comum que aparece em terapia também é a pessoa ter amizades duvidosas, né? A pessoa tem amizades duvidosas, amizades que sonegam coisas de você, que roubam coisas de você, que mentem, que traem e tudo mais, e você continua ali, porque você se vê o errado. Então, essa resistência também de não aceitar o processo terapêutico, de não procurar ajuda, ela meio que casa com o quadro total, né? Com esse quadro geral, com esse quadro generalizado, onde existe uma dificuldade de encontrar valor em si mesmo, de perceber valor em si mesmo. Então você pode dizer, por exemplo, que você não faz terapia porque você não tem tempo. Eu não tenho tempo para fazer terapia. Às vezes você pode dizer que a terapia é muito cara. Às vezes você pode dizer que você não precisa de terapia. Às vezes você pode dizer também que tem medo, meu Deus, o que vai acontecer? Eu vou nessa terapia, será que eu vou ficar mais parecido com a Vanessa? Ou será que vai ser mais de mim mesmo? O que vai ter desse outro lado, nesse outro lado, né? Eu não sei também como escolher o terapeuta certo, o que os outros vão pensar se eu falar que eu estou fazendo psicoterapia. Então essas são mais comuns, e também no meu caso é muito comum as pessoas dizerem assim: mas tratamento online não funciona pra mim. Essa então eu adoro, né? Porque eu atendo gente de todo lugar do mundo e dou resultados nos meus atendimentos online. Já atendi crianças também online em situações muito específicas, né? Então, não existe uma preocupação em saber de fato dos resultados, existe uma preocupação em encontrar uma saída mais diplomática para uma situação constrangedora, né? E aí o que geralmente acontece nesse tipo de situação é que as pessoas voltam tempo depois e voltam muito pior, né? Voltam às vezes com o relacionamento já acabado, às vezes já não tem mais o que fazer em relação ao relacionamento, às vezes a relação com os filhos já se deteriorou também de um jeito que os filhos já começam a apresentar os sintomas também, dificuldades escolares, desatenção, ficam demais nos tablets e tudo mais, não querem estar na presença dos pais e tudo mais. Então, no trabalho, de repente já foi demitido por um comportamento ruim, ou já foi sucessivamente demitido por um comportamento ruim. Então, um comportamento que hoje ele não é bom e não é saudável para você, ele não vai melhorar sem uma intervenção. Não vai melhorar, né? Você continua, que nem mais ou menos é como a minha filha estudando, né? Ai, meu Deus do céu, essa eu vou ter que contar. Mas a gente estuda juntas e aí ela diz: deixa eu pensar um pouco mais, mãe. É nítido que não adianta ela ficar pensando 1 minuto, 20 minutos, 1 hora. Não vai adiantar ela ficar pensando sobre aquilo, porque não existe dentro dela o recurso que ela precisa para sair daquela situação. E assim é com muitos de vocês também. Então, qual é o problema de admitir que eu não preciso ter que eu não conheço todos os recursos sobre mim, né? Qual que é essa ferida que se abre quando eu olho para mim e me vejo incompleto, e me vejo incapaz, e me vejo como um desconhecido de mim mesmo, como se eu tivesse sido roubado de mim mesmo e eu não sei. E às vezes tem períodos na vida que a gente também se sente assim. Agora, é ruim quando isso consistentemente continua, ou seja, hoje você está se sentindo perdido, amanhã você está se sentindo angustiado, daqui 6 meses você continua lavando a louça e pensando: será que eu estou tomando boas decisões na minha vida? Porque eu me sinto sozinho, eu me sinto vazio e eu não sei para onde eu estou indo. É horrível se sentir assim, eu sei porque eu já me senti assim, é horrível, eu precisei de tratamento também.
Então, quando eu tô lá estudando com a minha filha e ela não sabe a resposta, ontem eu tinha uma pergunta assim, mais ou menos, a quantidade de água que tem hoje no globo terrestre é a mesma de quando a água surgiu? Essa era a pergunta, né? E eu falei, e aí, filha, como é que você analisa isso? Ela falou, então, deixa eu pensar mais um pouco. Tudo isso para quê? Para não pegar o livro didático, olhar o livro didático e encontrar a resposta no lugar onde existe a resposta. Então, o psicólogo é como esse livro didático que tá lá disponível. Tá lá disponível, tô aqui, minha agenda tá aí, ok? Mas precisa existir desse outro lado, um ser humano que tenha a disponibilidade, então, de acessar esse conhecimento e esse saber e trazer para a vida. Então não vai adiantar, né? E isso é também, às vezes, uma ferida meio narcísica e infantil que se tem, né? De que, oh meu Deus, como que eu vou falar com um profissional então sobre a minha vida? E aí você, né, usa esses inúmeros tipos de desculpas que vocês costumam usar para não pegar o livro didático e terminar logo essa matéria. Eu estou vendo que eu tenho uma dificuldade aqui, eu estou vendo que eu tenho uma limitação aqui, que eu não tenho esse conhecimento. Aonde está esse conhecimento? Aonde está esse conhecimento? Esse conhecimento está com o terapeuta. E sim, vocês podem dizer que existem terapeutas que não são bons e que são ruins, verdade, então procura outro. Mas para de arrumar desculpa, tá? E aí, então, a minha filha fica naquela coisa angustiante, é quase como se eu estivesse vendo meus clientes que mandam mensagem para orçamento. Aquela coisa angustiante, a pessoa tá mal, ela tá com ansiedade, ela tá com depressão, ela tá com tantos outros problemas acontecendo na vida dela e ela tem dificuldade de encontrar então essa ação, porque ela ainda fica encontrando desculpas para si mesma. Então, você encontrar uma desculpa qualquer para qualquer tipo de situação para a sua vida, ela sempre vai infantilizar você e impedir você de crescer. Você pode, enfim, encontrar, né, as desculpas que você quiser para que isso fique reconfortante dentro de você. Agora eu estou tranquilo porque eu disse lá para a psicóloga que eu não tenho dinheiro agora. Eu não tenho tempo. Não, mas ela só faz atendimento online, então eu não gosto de atendimento online. Mas se ela dissesse que ela faz atendimento presencial, eu dizer que de repente era muito longe onde ela atende. Percebem isso? Então, a pessoa que está em dificuldade, para cada solução, ela realmente vai arrumando um problema. Ela não encontra como ela pode fazer isso, tá? E aí a gente encontra uma das primeiras coisas que a gente trata em terapia, muitas vezes, que é essa barreira da fala. A pessoa se tranca em si mesma, ela não fala o que ela quer, ela não fala o que ela deseja, e aí se ela não fala, ela também não tem movimento. E isso é ruim, né? Então, às vezes falar, né? Se você diz, não, mas é que tá acontecendo isso, aquilo, de repente ainda daria uma brecha para que pudesse ter algum tipo de intervenção, mas geralmente não é isso que acontece, tá? E o que então é o pano de fundo que tem por trás da maioria dessas desculpas aqui, né? Eu não tenho tempo, mas você atende online, eu queria presencial, eu não preciso de terapia, a terapia é muito cara. O fato é que a gente investe financeiramente e no nosso tempo naquilo que a gente vê valor. Então, isso quer dizer o quê? Será que você não está vendo valor no meu trabalho? Será que você não está vendo valor nas coisas que eu digo aqui? Pode ser que sim, pode ser que talvez, né? Mas, ok, mas então se talvez fosse isso, talvez você procurasse um outro terapeuta para te atender. E por que isso também não acontece? Por que não acontece, então, essa resolução daquilo que é uma demanda inicial? Porque a dificuldade primordial aqui, muito provavelmente, é em perceber o valor em si mesmo. E aí acontece uma coisa muito interessante quando a gente percebe valor em nós mesmos. A gente investe na gente. A gente investe na gente. Uma pessoa que tem um senso de valor por ela mesma, ela investe nela. Ela investe mais nela e no crescimento dela do que às vezes no cabelo dela, do que no barbeiro dela, né? E às vezes a pessoa precisa ir a cada 15 dias no barbeiro, mas de repente não tem condições de fazer terapia. Percebem essas inconsistências? Quando a gente começa
a olhar de uma forma mais racional para as desculpas que a gente encontra, quando a gente começa a olhar de uma forma mais racional para as nossas falas, para todas essas coisas que vocês dizem, né? Porque às vezes assim, a pessoa diz, ah, não, esse valor eu não posso investir. Esses dias aconteceu uma dessas. Eu falei, então, que tal você fazer uma vez por mês, ou que tal você fazer uma vez a cada 15 dias? Porque sim, algumas pessoas se adaptam e algumas pessoas têm excelentes resultados fazendo terapia semanal, quinzenal, mensal, ok? Mas elas têm resultado. Eu não vou fazer um atendimento que a pessoa não tenha resultado e também não vou propor isso para ela se eu ver que isso não tem resultado. Mas aí ela diz assim, não, mas eu preciso que seja semanal. De novo, desculpas. Então a gente vai amadurecer o nosso sentido de valor quando a gente realmente consegue se colocar como uma prioridade. Quando eu consigo ver que às vezes eu posso sim abrir mão de fazer aquela manutenção. Gente, olha, tem essas coisas de cílio postiço, unha postiça, não sei o que, isso é caríssimo, né? Mas a pessoa tem cílio postiço, mas não tem dinheiro para fazer terapia, por exemplo. Percebe? Inconsistências, ou seja, eu não sou uma prioridade tal, ou esse problema ainda não é uma prioridade tanta, ou como diz Freud, a dor ainda não é suficiente para que você tome a decisão que você precisa tomar. E aí que, às vezes, como eu disse, as coisas ficam realmente muito, muito caóticas, a ponto, às vezes, de existirem situações que são sim irreversíveis. De sim, não tem mais agora o que ser feito, principalmente quando envolve relacionamento com os filhos, relacionamentos de trabalho, relacionamentos de uma forma geral. Não tem mais o que ser feito. Aquele comportamento ele já foi instaurado tantas vezes nas tuas transações, nos teus relacionamentos, que chegou num limite que a pessoa já não quer mais nem ver você pintado de ouro. Que a pessoa não quer mais saber de falar com você, de ver você no trabalho, nem nada assim. E geralmente, a pessoa deu indícios, a pessoa falou, a pessoa deu feedback para você, ela deu a chance para você repensar sobre as suas atitudes, repensar sobre o que está acontecendo. Então, aonde que está hoje o teu senso de valor? O senso de valor que você tem, ele está realmente em você? E naquilo que faz você crescer mentalmente, expandir a tua consciência, expandir o teu discernimento, expandir o teu senso sobre você, sobre os teus sentimentos, sobre as suas escolhas? Ou o que é prioridade ainda pode ser aquilo que aparece aos olhos dos outros, mesmo que dentro de você esteja se deteriorando? É terrível. Às vezes a gente atende pessoas lindas, né, maravilhosas e tudo bem, você chega e aí conversa com a pessoa, seja ela homem ou mulher, e aí a pessoa começa a contar tudo o que está acontecendo e o que ela está passando. E ela está num estado de miséria terrível. No estado de miséria, uma pessoa que é prisioneira dela mesma. Então tomem cuidado com isso, com essas desculpas que se encontram, né? Para que, então que nem eu disse, né? É muito interessante porque a gente não tem como não observar o comportamento das pessoas, mesmo quando elas estão trocando mensagem do WhatsApp comigo. Não tem como não perceber. Não tem como não perceber que você propôs uma coisa, a pessoa encontrou uma fuga daquele lado. Aí você propôs outra solução, a pessoa escapou do outro lado. Isso vai afetar a minha vida? Não, mas vai afetar com certeza a vida dessa pessoa que às vezes deixa de fazer reuniões, que às vezes deixa de estar em trabalho, porque ela está tendo uma crise de ansiedade, porque ela está tendo uma crise de pânico, porque ela não consegue falar para o marido dela ou para a mulher dele o que ele deseja, porque quando chega na hora de falar eu não consigo, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque todo o tempo eu tô sentindo que eu tô num looping, que a minha vida tá se repetindo, que eu vivo angustiado e que de repente eu tô no meio de um churrasco e tá todo mundo sorrindo e eu só queria fugir dali porque eu não tô suportando estar dentro de mim mesmo, porque eu me sinto infeliz comigo, porque eu me sinto infeliz com as minhas escolhas, as minhas decisões. Isso é ser refém de si mesmo. Então, nesse sentido, não vai existir de fato uma melhora. Essas coisas, por exemplo, que vocês falam sempre aqui pra mim, às vezes até nas lives, né? A procrastinação. Por que será que existe a procrastinação? Por que eu procrastino tanto as coisas que eu quero cuidar
de mim mesmo? Por que será que ultimamente tem tantos casos assim? Mas onde que eu tô quando eu observo todas essas coisas que dizem respeito a mim e eu nada faço? E eu fico lá que nem a Pietra quando tá fazendo a matéria de geografia, ela quer tentar adivinhar uma solução, sendo que esse recurso interno dentro dela não foi desenvolvido. Eu não tenho esse saber para lidar com essa situação. Então onde que eu vou? Eu vou num lugar onde eu possa encontrar esse saber, onde eu possa encontrar, né, essa Wikipédia a respeito do meu comportamento para eu me entender melhor. E não quer dizer que um terapeuta ele vá colocar as respostas para vocês, porque a terapia é muito mais um espaço da fala, do entendimento, do discernimento, e isso é uma coisa que cada um vai construindo ao seu jeito. Mas em relação às travas, elas são muito parecidas. E é justamente nessas travas, então, que a gente vai trabalhando dentro do processo terapêutico. Por que uma pessoa às vezes diz assim, nossa, uma sessão dá efeito? Com certeza que dá efeito. Dá muito efeito. Tem muita gente que está assistindo aqui que já veio para o processo terapêutico e teve resultado, teve muito resultado. E a pessoa fica surpresa porque ela começa a receber dos outros esse feedback. Os outros começam a dizer, nossa, mas você está mais tranquila. Nossa, mas você está se posicionando diferente nas reuniões. Você está falando as coisas que você pensa. Você está falando isso de uma forma assertiva, de uma forma coerente. O que você está fazendo? Porque as pessoas começam a querer desejar, as pessoas desejam aquilo que você também se torna, porque isso é bom, porque vem integridade em você e nas suas ações. Então, essas desculpas todas que vocês vão colocando sobre eu não tenho dinheiro, começa a pensar assim, eu realmente não tenho dinheiro para investir na minha terapia? Eu realmente não tenho como fazer esse investimento aqui em mim. Ao longo da minha vida eu nunca tive condições de fazer isso? Ou realmente talvez eu não consiga ver valor e investir em mim mesmo? E quanta gente às vezes que diz assim pra mim, não, mas o meu filho precisa de terapia. Eu até precisava fazer terapia também, Vanessa, mas o meu filho é prioridade. Ou seja, ela cresceu, ela trabalhou, ela casou, ela teve filhos, enfim, e aí ela tem dinheiro para investir no filho, mas ela nunca teve dinheiro para investir nela mesma. Coerência, inconsistências, tá? Então, a nossa fala, ela sempre vai revelar, de fato, em que lugar que a gente se coloca, e as nossas ações também vão revelar em que lugar que a gente realmente está conseguindo se colocar. E muitos de vocês não conseguem, de fato, ainda se ver como uma prioridade. Vocês não conseguem se ver como uma pessoa de valor. Quantos clientes também que já me falaram assim, nossa, mas eu troquei de carro. Pô, a pessoa tinha um carro bom antes, ela foi lá e trocou de carro, mas ela não tem dinheiro para terapia. Pois é, e se teu carro de liga leve aí, aro 40, estragar, o que você vai fazer, querido? Quanto que custa isso? Inconsistências. Então existem sim pessoas, concordo que sim, que não vão ter as condições ali, mas muitos de vocês não conseguem ver valor em si mesmo. Não conseguem ver valor em investir em si mesmo. Não conseguem, às vezes, dedicar uma hora para que, de repente, eu tenha um horário de leitura para mim mesmo. E isso me ajude a que eu fique, que edifique a minha vida de alguma forma. Então a maior objeção dessas aqui não é eu não tenho tempo, mas você atende online, é muito caro, o que um psicólogo vai saber da minha terapia? O maior obstáculo de vocês é ver que tem valor nisso. Então vocês conseguem, por exemplo, assim, eu sempre, antigamente eu costumava brincar com os meus clientes, né? Eu dizia assim para eles, você vende o teu carro para mim? Eu te ofereço R$1.000 pelo teu carro. Você vende para mim? Não, Vanessa, imagina vender meu carro para mim por R$1.000 para você. Não pode, meu carro vale muito mais do que isso, né? Então é muito fácil você perceber valor nessas coisas palpáveis, materiais, né? No carro, na casa, num conforto, talvez, mas
né? Alguns de vocês às vezes nem pensar o carro ficar sujo, é inimaginável o carro ficar sujo, tem que limpar o carro tem que estar limpinho e tudo mais, tem que sempre lavar toda semana e tudo mais. Mas quando você está dentro de você, você sente que você está num lugar que te dá paz? Então quando você está sozinho em casa, né, todas as luzes se apagam, você consegue dormir bem? Você consegue ficar em paz com as conversas que você tem com a tua mãe, com a tua esposa, ou com os conflitos que estão acontecendo na tua casa? Isso te dá paz? Isso te proporciona bem-estar? Muito provavelmente não. E se a resposta é não, então o que você está fazendo? Está esperando alguma coisa acontecer em relação a isso? Que nem a minha filha fica lá pensando, será que a Terra tem a mesma quantidade de água ou não? Onde que será que esse recurso está? E o tempo vai, consumindo a vida de vocês. O tempo vai consumindo a vida de vocês. E não foi nenhuma nem duas pessoas que eu já atendi e tive a oportunidade de atender que falou, pô, Vanessa, eu deveria ter feito terapia antes. Eu deveria ter feito terapia muito antes. Eu deveria ter trabalhado isso antes de eu ter tantas marcas e cicatrizes de relacionamentos frustrados, de frustrações sentimentais, porque dói uma ferida, né? Um coração machucado, dói uma situação em que você tem um relacionamento frustrado. Todas essas coisas trazem sim também muita dor, tem consequência isso também. Então comecem a exercitar, olhar para vocês mesmos com valor. Vocês têm valor. Se você tem um carro legal, você criou esse carro. Não foi esse carro que criou você. Então vocês estão invertendo a ordem das coisas, ao meu ver. Invertendo a ordem das coisas. O carro tem mais valor, o apartamento, ou não sei o quê. Então agora o meu filho, então pro meu filho eu consigo, mas quando é pra mim eu não consigo também. Então aonde que tá hoje a tua prioridade quando o assunto é de fato resolver essas coisas que estão insistentemente acontecendo na tua vida? Quando, como eu disse, você continua com ansiedade, você continua com pânico, você continua chorando sozinha à noite, continua enxugando as lágrimas achando que ninguém percebe que você está sofrendo. E pior, né? Porque daí tá sofrendo, tá chorando, o filho tá vendo e ainda diz, não, a mãe não tá sentindo nada, o pai não tá sentindo nada. O que faz a criança ficar confusa e com certeza quando ela crescer, ela também não vai querer lidar com os sentimentos dela, sabe por quê? Porque quando a minha mãe tinha sentimentos, quando meu pai tinha sentimentos, a gente não olhava pra isso lá em casa. A gente não tem tempo pra isso, a gente não tem tempo pra chorar, a gente não tem tempo pra sofrer. Então, quem tem filhos, né? Isso acontece muito também, né? E é a tua postura que vai refletir também como o teu filho vai levar esse aprendizado para a vida dele. As coisas que ele observa sobre você, as coisas que ele observa sobre como você se relaciona com as pessoas, as coisas que ele observa como você trata os teus sentimentos, como que você se trata. Todas essas coisas. E qual que é, então, o que ele vai levar para a vida dele disso que ele está vendo também? E quantos anos ainda serão necessários que você fique com crises de pânico? Ontem eu vi um vídeo daquele ator, um ator já de meia idade, Marcelo Serrado, acho que é o nome dele. Marcelo Serrado teve uma crise de pânico no aeroporto. Pelo que eu entendi, ele não conseguiu embarcar. Quem tem pânico aqui sabe como é que é. É uma sensação de morte. Você sente que você está morrendo, que você vai ter um ataque cardíaco. Como que você vai se movimentar assim? Então existem coisas mais sutis no dia a dia? Sim, tem coisas mais sutis. Mas tem coisas muito graves acontecendo também. Tem coisas muito, muito graves acontecendo. Então, esse hábito de dar desculpa para qualquer coisa, primeiro que ele é péssimo, né? Dar desculpa, não posso porque, né, que nem eu falei, não, mas é que você só atende online, eu queria presencial. Não, mas eu não posso porque o meu marido disse que um psicólogo não sabe nada da vida da gente.
Essa eu também escuto volta e meia, né? Coitados dos maridos levam a culpa ainda, né? Alguém tem que ficar com a culpa, mas todas essas coisas revelam o que sobre você? Todas essas coisas revelam a incapacidade de assumir, primeiro, o valor de si mesmo, mas a incapacidade de assumir as escolhas da própria vida. Então, quando você ainda está muito nessas desculpas aqui, seja qual for a desculpa que você está arrumando, você está sim se infantilizando. Você está se colocando menor diante da vida. Você está se colocando como uma criança que precisa colocar a culpa nas coisas porque não consegue dar um direcionamento de uma forma mais adequada às escolhas da própria vida. Então tome muito cuidado com essa coisa da desculpa, seja em qualquer contexto, ela não vai fazer você amadurecer, ela não vai ajudar no teu crescimento e é bem provável que ela esteja afundando você ainda mais no buraco onde você se encontra. Esses tempos aqui no grupo também do prédio, uma mulher deu uma desculpa, assim, eu nem entrei no mérito da questão, né? Mas assim, não, você não tem que ficar arrumando desculpas sobre as coisas que você está fazendo e que estão sendo ruins. Você tem que arrumar uma solução. Isso que um adulto faz. Ele procura, não deu certo com esse terapeuta, procura outro terapeuta. Mas não funcionou, hipnose pra mim, então faz constelação, faz PNL, faz não sei o quê. A porta por onde você vai entrar, eu não sei necessariamente qual vai ser. Porque tem isso também, né? Teve uma cliente uma vez que ela meio sumiu da terapia, aí um dia ela disse assim pra mim, eu encontrei esse curso xamânico, não sei o que, você acha que é isso aqui que eu preciso, Vanessa? Eu falei, o que você precisa de tratamento, com certeza, se essa vai ser a porta por onde você vai entrar, que bom, amém, minha filha, seja feliz e siga a tua vida, ok? Às vezes tem isso, né? Essa busca por uma solução fácil, né? Essa busca por, então agora eu encontrei, né, a trúfula perdida e essa angústia existencial do ser humano, né? E não vai encontrar. O que vai fazer você ficar bem é você sustentar as coisas e crescer. Isso sim vai fazer você ficar bem, né? Mas se às vezes você vai por esses caminhos, eu não julgo esse tipo de caminho, o importante é que tenha movimento, né? Ok? Fala, Flor, qual que é a tua pergunta? Você mandou alguma pergunta aqui? Não vi. Bom dia. Clotilde foi ótima, né? Ai. Não sei o que você mandou aqui, tem mensagem pra caramba. Se você quiser escrever de novo, eu vou ler, tá bom? Alguma pergunta aqui? Tem alguma desculpa aqui que alguém tá dando pra não fazer terapia? Sim, insônia é muito crítico, né? Mas o que tá gerando insônia em você? Será, Flor? Provavelmente esse sintoma teu não é de agora, né? O que tá... Há quanto tempo que tá gerando a insônia já? A insônia tem que tratar com terapia mesmo. Não tem como eu te dar uma resposta aqui sobre a tua insônia, mas geralmente as questões de insônia, elas têm a ver com... que palavra que eu vou usar no lugar dessa? É como se você estivesse cuidando, né? Como se você estivesse espiando, cuidando de alguém que você fica muito preocupada. Pode ser a tua mãe, pode ser teu pai, enfim. Mas provavelmente você começou a ter esse sintoma quando você ficou muito preocupada com alguém, tá? E aí não tem como, né? Não tem como ficar sem dormir direito. Qualquer ser humano normal que não durma direito, ele vai ficar assim, estressado, irritado, tá? Tem que tratar isso aí, minha querida, porque não vai melhorar. Sono é uma coisa complicada, né? Afeta o sono. Não tô conseguindo ver as mensagens aqui do YouTube. Deixa eu ampliar pra ver se melhora. Ok? Hipertireoidismo tem a ver? Eu não sou a pessoa mais indicada para te dar essa resposta, tá? Eu não sei qual que é a tua idade, também não é a minha especialidade, eu sou psicóloga, né? Mas a gente sabe que
que sim, os hormônios eles vão afetar a qualidade do teu sono, com certeza, tá? Só que se você tá com um nível muito alto de estresse, como é que você vai regular o teu sistema hormonal? Não tem como. Então você vai ter que tratar, isso sim. Isso aí é complicado. Eu tendo bastante pessoas que estão na menopausa, andropausa, e é sabido também que os sintomas de menopausa na mulher e da andropausa no homem, eles estão sendo antecipados pelo uso das redes sociais. Então a rede social é algo que quando você fica entrando, olhando a vida do outro, o que o outro tá fazendo, como é que o outro tá, se ele tá bem, não tá, isso é uma coisa que gera muito estresse e tem antecipado, por isso que a gente já tem visto pessoas com 35 anos com pré-menopausa, tá? Sim, eu imaginei, Flor. E aí tem um material lá no meu YouTube para você fazer um exercício para isso, tá? Porque geralmente a insônia, como eu disse, ela tem uma conexão também com esse espiar, né? Eu olho para algo que me preocupa, eu olho para algo que enfim, e às vezes está ligado sim com a morte de alguém. Mas aqui, minha querida, o mais indicado para ti realmente é fazer a terapia, tá? É bastante importante que você faça a terapia e trate dessas tuas questões aí, o quanto antes, tá bom? Mas vai lá no meu canal do YouTube, @VanessaSanderPsicóloga, tem uma live que eu fiz no dia de finados no ano passado, e essa live, ela pode ajudar muito você aí nesse primeiro passo, tá? Mas não foi curado, senão você não ia estar com esse sintoma, tá? Não foi curado. E assim, o tempo ele não cura nada. O tempo é só porque a gente precisa de tempo mesmo. Eu acredito nisso, que o tempo ele só existe porque o ser humano enfim, eu recebi uma mensagem aqui meio estranha. O ser humano precisa de tempo para digerir as coisas e lidar com as coisas, senão acho que o tempo nem existiria, tá bom? Mas vai lá, olha essa live que vai ajudar bastante, @VanessaSanderPsicóloga, tá? Tem outra psicóloga lá, mas agora você já me viu aqui, você vai saber qual que sou eu, ok? E assista a live na íntegra, acredito que vai fazer sentido pra ti, e faz o exercício, principalmente faz o exercício na live, aprende direitinho, faz mais vezes esse exercício pra você começar a tratar isso aí o quanto antes, e marca de preferência o teu horário, tua terapia, tá bom? Mesmo que você faça mais espaçado, né? É melhor que você tenha alguma intervenção do que intervenção nenhuma, tá? Mesmo as pessoas que fazem atendimento às vezes de 15 em 15 dias, às vezes mensal, elas têm sim resultado, tá? E elas têm também o meu suporte aí ao longo do mês, tá bom? Então considera fazer. Obrigada, Lourdes, muito bom conhecer você, espero que você esteja me seguindo aí, tá? E quem por algum motivo perdeu a live, pode assistir a live também lá no meu canal do YouTube, no meu canal do Instagram, @psicóloga Vanessa Sander. Aqui embaixo também nas legendas eu deixo geralmente os links de contato e tudo mais, tá bem? Mas lembrem-se que o que vai edificar a vida de vocês é realmente vocês pararem com as desculpas quaisquer, tá? A gente intuitivamente, a gente pode não saber como sair, né? Que nem eu dei o exemplo da minha filha. Às vezes você não vai saber a resposta, mas você sabe que você precisa de ajuda. Então, e que você já tentou sozinho e você não conseguiu. Então, vai e procura direto um profissional para tratar isso quanto antes e você ter mais felicidade. É muito bom a gente sentir que a gente é livre dentro da gente, é muito bom a gente sentir que a gente está satisfeito com a gente sempre vai ter que lidar com contrariedades na nossa vida, mas é muito mais difícil a gente lidar com contrariedades na nossa vida quando a gente está em conflito com a gente mesmo, quando a gente dentro da gente está infeliz com a gente mesmo, com o que a gente está fazendo, com o que a gente está escolhendo, com o que a gente é. Então tudo é amplificado de uma forma descomunal quando você está em conflito com você mesmo, tá? Muito bom. Trabalhar no jardim também é muito bom. Ok? Pessoal, obrigada pela presença de vocês na live de hoje. Muito obrigada por todos os likes, curtidas e por quem tá me seguindo aí, os novos seguidores. E sexta-feira a gente volta aqui. Quem quiser interagir, mandar perguntas lá no Instagram,
Mandem as perguntas por lá, eu adoro responder as perguntas de vocês e tem aparecido perguntas bastante interessantes, eu diria até inusitadas, e tem sido muito bom. Mas especificamente é mais fácil pelo Instagram, tá? E todas as lives também estão disponíveis lá no meu canal do YouTube, ok? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou encerrar então aqui pelo YouTube. Obrigada. Vou encerrar aqui pelo Facebook. Tchau, tchau. Pelo Instagram também. Tchau, tchau. Até mais. E tchau para todo mundo aqui também. Obrigada, José. Seja bem-vindo. Também seja bem-vindo. Muito obrigada por todos os presentes, por todos os selos, pelas rosas. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada, José. Seja bem-vindo, tá? Quem não tá me seguindo, aproveita e me segue aí. Tchau, tchau.